Nos últimos dias eu tive a oportunidade de testar o Panda Dome Premium, a versão mais completa do antivírus da Panda, aqui na minha máquina pessoal, utilizando, testando, explorando os recursos que ele oferece durante o dia a dia, durante o uso normal. E a partir de agora eu quero passar a minha opinião sobre essa solução de antivírus que a gente tem aí no mercado. E antes de eu começar a falar sobre o antivírus, fica ligado no vídeo até o final porque você também pode ganhar uma licença do Panda para utilizar gratuitamente por um ano no seu computador. Depois eu explico como. Bom, como eu já falei antes, eu vou dar minha opinião sobre o Panda Dome Premium, tá? Não é um teste, não é um review completo do software, tá? Até porque questão de recursos, funcionalidades, isso tudo você pode baixar uma versão trial no primeiro link aqui da descrição e conhecer todos esses recursos também e testar aquilo que é relevante para a sua necessidade. Mas eu fiz sim alguns testes, não de taxa de detecção, porque eu não tenho nem conhecimento e nem recurso para fazer isso, mas eu fiz alguns testes que eu considero relevantes, pelo menos para um usuário final, para um usuário doméstico, e a partir de agora eu quero passar as impressões que eu tive sobre o produto. Antes de mais nada, muito obrigado Domingo Gil, da Panda Security, que foi quem entrou em contato comigo e cedeu essa licença para que eu pudesse usar, testar, e cedeu também as licenças que você pode concorrer depois, que você pode ganhar para utilizar gratuitamente por um ano no seu computador. Então, como é que eu fiz esses testes? Eu fiz eles em dois ambientes, tá? Primeiro eu fiz numa máquina virtual, num ambiente isolado, para que as coisas que eu faço no meu dia a dia aqui não influenciassem nos testes, porque eu queria principalmente medir o consumo de RAM, o impacto na inicialização, esse tipo de coisa aí mais relacionado à performance, então eu usei uma máquina virtual com um ambiente isolado para fazer esse teste. E depois eu fiz na minha máquina aqui o upgrade, eu tinha o Panda Free e fiz o upgrade para o Premium, utilizando a licença então que a Panda me enviou, para ver como foi esse processo também de upgrade, caso você tenha a versão free, por exemplo, e vai evoluir para uma versão paga. Primeiro, os testes em ambiente isolado, tá, na máquina virtual. Eu fiz algumas anotações aqui importantes, relevantes, que eu acho que são que merecem destaque, que merecem ser mencionadas nesse vídeo. Primeira coisa que você precisa entender. Nessa máquina virtual, eu tinha apenas o Windows instalado, tá? Um ambiente totalmente isolado, e eu desativei todos os serviços do Windows que pudessem impactar na performance da máquina. Windows Update, indexador de arquivos, Superfetch, Windows Defender, vários tipos de serviços que em tempo real poderiam influenciar no resultado do meu teste foram desativados. Eu deixei o Windows lisinho, rodando, bem otimizado. Daí eu fiz a instalação do Panda Premium. O primeiro ponto positivo que eu quero destacar do Panda é o seguinte: o site deles é limpo e sem aquele monte de balão de propaganda de tentativa de venda a todo custo, a todo momento. Se você entra no site, você vai ver que bem no topo já tem um link para o Panda Free, o que é muito relevante porque a maioria das pessoas buscam primeiro a versão gratuita para depois evoluir para uma paga. E tem também o link de download no topo do site. Isso quer dizer que você entra lá, você tem o link direto para os dois itens mais acessados, que é os downloads e também a versão gratuita. E quando você clica em downloads, por exemplo, você tem um comparativo com todos os produtos. Eu considerei a navegação muito amigável no site, eu acho que é relevante comentar isso porque a gente está falando, na maioria das vezes, de usuário doméstico que vai fazer uma aquisição e pode se sentir confuso se o site não ajudar um pouco a essa aquisição ser feita, digamos assim. Bom, antes de instalar o Panda na minha máquina virtual, eu fiz o seguinte: eu instalei o Boot Racer e fiz 3 reinicializações da máquina para computar o tempo de reinício dela. Então, quanto tempo ela levava para reinicializar todo o sistema operacional. No teste sem o antivírus, ela levou em média 23 segundos, tá? Todos os testes ficaram na casa dos 23 segundos. Então, eu reiniciava a minha máquina com 23 segundos de tempo, desde clicar no botão de reinício até todo o sistema, todos os aplicativos em segundo plano estarem carregados e prontos para utilização. Daí eu fiz o setup, fiz a instalação padrão do antivírus, não alterei nada na instalação que eu baixei lá do site da Panda e fiz novamente esse teste de reinício. A primeira vez que eu reiniciei a máquina, depois da instalação do antivírus, ela demorou muito tempo para inicializar. Foi 1 minuto e 36 segundos para fazer o reinício da máquina. Então, claramente, na primeira inicialização da máquina após a instalação do Panda, algum procedimento, alguma coisa relacionada ao setup do antivírus estava sendo executada. Algum escaneamento, eu não sei, daí eu não sei dizer o que foi, mas o primeiro reinício da máquina demorou 1 minuto e 40 segundos praticamente. Depois eu fiz mais 3 testes, então, novamente, assim como os primeiros, 3 reinicializações, e em todas elas ficou com média de 27 segundos o tempo de reinício da máquina.
Isso quer dizer na prática que o impacto na inicialização da máquina com o Panda Premium instalado foi de 4 segundos. O Panda fica rodando 3 serviços em segundo plano, 3 processos em segundo plano. Tá? Esse é o padrão dele. Às vezes, dependendo do que você está fazendo, ele tem mais um ou mais 2 serviços, mas daí depende da situação. Mas o padrão dele são 3 serviços em segundo plano. E esses serviços consomem um total de 200 MB de memória. Na verdade, toda a diferença de consumo de RAM antes e depois da instalação do antivírus foi de 200 MB. O acesso a todos os recursos, todas as ferramentas do antivírus acontece pela tela principal, as configurações também você tem fácil acesso e é fácil de entender as configurações. Então, um ponto positivo para a questão de organização da interface gráfica do antivírus do Panda, que eu acho que é bem prática, principalmente para um usuário que não tem conhecimento técnico sobre utilização de software, por exemplo, configuração de software. Aqui a questão dos recursos eu não vou me aprofundar muito, porque como eu falei antes, você pode baixar uma versão trial, você pode testar isso por sua própria conta e tirar suas próprias conclusões em relação a isso. O fato é que os recursos eles são relativos à versão também, tem várias versões do antivírus e cada versão tem os próprios recursos, as próprias funcionalidades. Mas uma coisa muito importante e que eu acho que é o ponto máximo desse vídeo aqui que eu queria deixar muito claro para você, pelo menos o que eu entendi do Panda. Nessa máquina virtual eu fiz os testes todos em ambiente isolado, para medir performance, impacto na inicialização, essas coisas. Mas na minha máquina eu estou utilizando ele há quase um mês agora e eu estou usando no dia a dia, estou vendo ele, a questão de notificações, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, então eu estou tendo uma experiência de usuário mais convencional um pouquinho. Mas uma coisa muito interessante foi o upgrade da versão Free que eu tinha na minha máquina para a versão Premium que eu recebi a licença para testes. Como que aconteceu esse upgrade? Aliás, o registro foi muito simples também, você só precisa cadastrar o seu e-mail, ativar a sua conta e daí você faz o registro da versão paga do antivírus. Mas o upgrade foi muito transparente e praticamente instantâneo. Olha só, eu tinha a versão free instalada, eu abri ali, fiz login com a minha conta, coloquei o endereço de e-mail da minha conta, inseri o número de série do meu produto, na verdade nem inseri, porque eu tinha feito esse cadastro antes na outra máquina, então eu só fiz login na minha conta, apareceu a licença, eu escolhi a licença e pedi para ativar. No que eu pedi para ativar, ele automaticamente habilitou todas as funções do antivírus Premium, sem instalar nada, sem baixar nada, sem fazer nenhum tipo de instalação adicional na minha máquina. E por que eu considero isso totalmente relevante para o nosso vídeo? Porque se você tem a versão gratuita do Panda, você está muito bem servido de antivírus. Aliás, você tem o mesmo antivírus que a versão Premium oferece. Ficou nítido nesse upgrade que o motor, que é a engine do antivírus, é exatamente a mesma e o que muda são os recursos envolvidos. Então você vai ter um firewall, você vai ter alguns utilitários ali, controle de processos, alguns serviços adicionais que agregam funcionalidade para o seu antivírus. Mas se você está usando a versão gratuita, você tem exatamente o mesmo motor de antivírus que a versão Premium utiliza. Pelo menos foi o que eu entendi. Se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. Mas eu creio que é o mesmo antivírus. O gratuito e o pago é exatamente o mesmo. O que muda são os recursos envolvidos, são os adicionais, são os recursos extras que a versão Premium profissional oferece. Então, isso já é uma questão relevante para você pensar na hora de adquirir um produto. Porque daí você sabe que, conforme a sua necessidade, você pode adquirir pensando somente nos extras, uma vez que o principal, digamos assim, a engine principal, o motor principal do antivírus vai ser exatamente o mesmo. Bom, pessoal, e para finalizar o nosso vídeo, olha só que bacana, ó. O Domingo Gil lá da Panda Security gentilmente cedeu e enviou 5 licenças do Panda Complete. É a segunda versão mais completa do antivírus comercializado pela Panda, tá? Então ele cedeu 5 licenças para sortear entre vocês que acompanham o RB Tech. Como que vai funcionar esse sorteio? Ó? Bem simples de participar. É só você deixar um comentário nesse vídeo aqui dizendo por que você merece ganhar uma licença do Panda Complete. Tá? Serão 5 licenças no total. E todo mundo que fizer um comentário dizendo por que merece vai estar participando. E o sorteio vai ser feito no dia 1º de agosto, próximo agora. Então você tem até o dia 31 de julho para deixar seu comentário nesse vídeo para participar desse sorteio e concorrer a uma licença por um ano para um computador do Panda Complete. Um detalhe muito importante, ó, presta atenção aqui, ó. O sorteio vai ser feito direto aqui pelos comentários do YouTube, então é obrigatório que você tenha lá na página sobre do seu perfil, do seu canal no YouTube,
você tenha um endereço de e-mail para que eu consiga entrar em contato com você. Tá? Se não tiver um endereço de e-mail lá na página sobre, tem lá, cadastre um e-mail para contatos comerciais ou e-mail para contatos comerciais. Daí não é todo mundo que consegue ver, você tem que responder um CAPTCHA e daí você tem acesso ao e-mail, não fica público isso, tá ok? Mas tem que ter um endereço de e-mail lá no seu perfil, na sua página sobre, para que eu consiga entrar em contato com você. Se você for sorteado, eu entrar lá na página sobre do seu canal e não tiver o endereço de e-mail, automaticamente eu faço um outro sorteio para uma outra pessoa que tenha o endereço cadastrado, tá ok? Então comenta aqui nesse vídeo por que você merece ganhar uma licença do Panda Dome Complete e você já vai estar concorrendo e no dia 1º de agosto você pode ser um dos ganhadores de uma licença válida para um computador por um ano inteiro. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Boa sorte para todo mundo no sorteio. E se você quiser conhecer mais sobre os produtos Panda, acesse o primeiro link aqui na descrição desse vídeo e você pode ter lá mais informações diretamente no site da Panda Security. Valeu, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui, por acompanharem o RBTech na internet e eu vejo vocês em breve em um próximo vídeo aqui do canal.